sua Bíblia em Mateus 13. O tema da mensagem é sementes submersas. Sementes submersas. Nós vamos ler juntos o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 13, e nós vamos, irmãos, ouvir, porque quando eu estiver lendo, você estará ouvindo, mas quando você lê, você também está se ouvindo, e quando você estiver ouvindo o que eu estiver lendo, ou você estiver com a sua mente acompanhando as palavras, você estará tendo o privilégio de ouvir a mensagem de Jesus. A mesma mensagem que os discípulos ouviram, que a multidão que estava ali na Galileia ouviu, as mesmas palavras serão as palavras que você ouvirá, lerá nesta noite. Amém. E o texto começa assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e, por esse motivo, entrou num barco e assentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. Visualize o cenário. Jesus saiu de casa, foi lá para a beira-mar, e uma grande multidão parou para ouvi-lo. Jesus se assenta e o povo permanece de pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas como esta. Então Jesus ensinou-lhes muitas coisas por meio de parábolas como esta. Como esta qual? A que nós vamos ler agora. E nós vamos ler em sequência 3 palavras que utilizam semente. 3 parábolas que falam sobre sementes. Depois nós vamos ver o fermento sendo colocado na parábola de forma positiva, e geralmente o fermento é associado à religiosidade, à hipocrisia dos fariseus, à doutrina dos fariseus, dos saduceus, dos escribas e tal. Então, geralmente o fermento aparece de forma negativa, mas nós vamos ver uma parábola onde o fermento é utilizado para uma explicação de conotação positiva. Mas as 3 parábolas que nós vamos ler em sequência, elas utilizam semente. E a palavra parábola, ela vem do grego paráboles, que é colocar lado a lado. Colocar lado a lado para trazer compreensão. Colocar lado a lado para realizar uma comparação, para que o entendimento fique mais claro. Só que o curioso da parábola era que Jesus falava por parábolas para que quem quisesse entender, entendesse, mas para que quem não quisesse entender, ficasse mais perdido. Então, para aqueles cujo coração estava aberto, o coração estivesse aberto, a parábola vinha para trazer ensinamento, mas para aqueles que estavam ali observando, procurando falhas, com uma mentalidade crítica, a parábola deixava eles desnorteados. Mateus, Marcos, Lucas vão usar esta figura de linguagem, parábola, e nós vamos ter aproximadamente 30 parábolas nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas nós não vamos ter parábolas em João. E esta é a parábola. Eis que um semeador saiu a semear.
Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Então, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se Jesus declara que o indivíduo que tiver ouvidos para ouvir, ouça, subentende-se que há indivíduos que têm ouvidos para não ouvir e que não ouvem. Você veio hoje, você está aqui nesta noite com o seu coração aberto, quebrantado, para ouvir a poderosa palavra de Deus? Porque esta é a palavra de Deus. Nós acabamos de ler, você me acompanhou, eu me ouvi lendo, você me ouviu lendo, e foram as palavras do Senhor Jesus que chegaram aos nossos ouvidos. A questão é, estas palavras chegaram ao nosso coração? Porque você pode ter ouvidos para ouvir, como você pode ter ouvidos para não ouvir. E curioso, irmãos, que quando eu ouvi esta parábola do semeador a primeira vez, eu era novo, assim, Isaac para menos assim. E eu ouvindo o pastor falar, a semente caiu para mim. Só que ele terminou aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E começou a explicar a parábola do semeador. A semente que caiu no meio do caminho, as aves comeram, devoraram. Ele foi explicando, e eu, meu Deus, que homem sábio, que homem preparado, que homem inteligente. E meus olhos ficavam piscando assim. Só o Espírito Santo pode revelar tal coisa. Só o Espírito Santo pode conduzir alguém nessa linha de raciocínio. E depois eu fui ler, estava a explicação na Bíblia. Está ali. Jesus explicou a parábola. Ele simplesmente falou o que Jesus explicou. Então o que lhe faltava era mais conhecimento da palavra. No caso dele, ele explicou exatamente o que Jesus explicou. E eu fiquei maravilhado. O problema é quando o indivíduo explica algo que Jesus não ensinou. Quando o indivíduo pega e começa, a dissertar, e a pessoa fica maravilhada, impressionada com algo que a palavra de Deus não está afirmando, não está dizendo. E muitas pessoas se emocionam com a mentira por não conhecerem a verdade. E perece por falta de conhecimento. Porque às vezes a pessoa tem ouvidos para ouvir o que ela quer ouvir, mas não tem ouvidos para ouvir o que ela precisa ouvir. E cumpriu-se o que o profeta Isaías falou.
tendo ouvidos, não ouvem, tendo olhos, não enxergam. E Jesus falava por parábolas, sendo um rabi, sendo um mestre. Ele se portava como, agia como, até o fato de sentar-se, os mestres faziam isso. Só que os mestres procuravam expor o conhecimento em níveis elevadíssimos. Na lei, nos profetas, nos escritos, procurando falar de forma que as pessoas ficassem dependentes de suas explicações. E Jesus pegava e ensinava com coisas do cotidiano. E na simplicidade eles ficavam perdidos. O Evangelho é simples, irmãos. As pessoas não conseguem entrar pela porta porque é simples. As pessoas pagam caro por algo mais rebuscado. As pessoas se desprendem de onde estão, se preciso for, vão para um lugar bem distante, porque elas querem algo novo, elas querem algo atualizado, elas querem algo muito sensacional, cinematográfico. Mas o Evangelho é simples. Estou compartilhando com vocês, ou para vocês hoje, o Evangelho. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele continua dizendo: então, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que lhes fala por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós, outros, foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Você ouve de bom grado? Você ouve de boa vontade? A palavra de Deus? Ou ela precisa te agradar? Ou ela precisa atender os seus interesses pessoais? Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Às vezes, o indivíduo está em casa e diz assim: eu vou no culto, vou à igreja e espero que Deus fale comigo. Aí Deus fala: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Hoje eu estava esperando ouvir outra coisa. Eu não sei o que você desejou ouvir nesta noite, mas eu quero compartilhar com você
a preciosa semente da palavra de Deus. Aleluia. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Aí aqui está, irmãos, a explicação da parábola do semeador. E eu babando com aquele pastor pregando, eu babando com o pastor ministrando. Meu Deus, que palavra! Se eu te escrever um livro, era plágio total. Eram os ensinamentos de Jesus. Ok, glória a Deus por isso. Aleluia. Maravilhoso Jesus. O problema é que hoje, e não só de hoje, o indivíduo pega as palavras de Jesus, ou a palavra de Deus, e vai adaptando, vai ajustando, para que fique acessível ao ouvinte, palatável, para que fique mais saboroso. Irmãos, há um tempo atrás, hoje com certeza muito mais, hoje tem IA, hoje tem inteligência artificial, cria um PDF em questão de minutos, mas aproximadamente 22 mil novos livros de autoajuda eram criados por dia. 22 mil livros de autoajuda criado, indo lá, sendo lançado por dia. E grande parte destes livros baseados nas palavras de Jesus, baseados em textos bíblicos. Hoje o indivíduo cria um curso em cima de um versículo e vende. Hoje o indivíduo cria um simpósio, uma conferência, um workshop, como é que fala? Workshop, e primeiro lote, segundo lote, terceiro lote, 4 lotes, e as pessoas compram, as pessoas vão, e ouve uma mensagem que motiva, uma mensagem que exalta, que engrandece, que joga, que projeta para cima, que é tudo e qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Mas nós vamos agora entender como uma semente pode ser submersa. Primeira coisa que você precisa identificar é se os seus ouvidos estão abertos para ouvir. Segunda coisa que você precisa identificar: se o seu coração está petrificado ou se o seu coração está quebrantado. Irmãos, como pastor, eu tive umas experiências curiosas. A gente não chega aqui no púlpito, irmãos, para mandar indireta, não. Até porque eu sou pastor das ovelhas de Cristo Jesus. E se elas fazem parte do rebanho do Senhor Jesus, a qual eu pastoreio, eu não tenho que ter milindre de falar com elas. Eu não tenho que ter receio de falar com elas. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Bom, se for ovelha do Senhor Jesus e se for minha ovelha, não ouvir a minha voz e vai seguir. Então eu não subo no púlpito, irmão, para jogar indireta. Eu conheço o dia a dia dos irmãos, eu faço gabinete com os irmãos, tem gente que eu conheço aqui desde muito tempo,
Tem gente que eu já vi altos e baixos, eu já vi muita coisa. Mas quando eu subo aqui, eu subo para compartilhar a preciosa palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Mas não há como extinguir o que eu sei, o que eu vejo. E tem umas experiências curiosas. Fiz gabinete com o indivíduo e estou falando para ele e tal. Vamos ler a Bíblia aqui, vamos ler a Bíblia. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Conte para mim a sua experiência de conversão. Não estou dizendo quando você foi chamado para servir nessa área, não. Conte-me a sua experiência de conversão. Ah, você não lembra? Não lembra? Tá. O encontro com Jesus tem dia e hora marcada. O encontro com Jesus impacta tanto a gente que tem dia e hora marcada. Por exemplo, eu sei de que eu sou filho, tenho uma data de nascimento, uma certidão de nascimento. Eu sei o dia que eu tive um encontro com Jesus. Você sabe? Aí passa um tempo e tal, pastor, eu trouxe esse colega aqui e tal, ele não é convertido não. Ele não é convertido não. Aí tu está pregando e tal, fala a Deus. Aleluia, é isso aí. Tem que se arrepender, tem que se consertar, tem que abandonar. Eu digo assim, fala a Deus. Dá vontade de pular assim. Ah! É tu, indivíduo. É tu. É tu. É você que tem que se converter. O indivíduo está assim, fala a Deus. Eu trouxe um amigo que não é convertido. Beleza, será que ele se converte antes de você? Mas hoje o tema da mensagem é compromisso com Deus. Eu quero ministrar para você que não tem compromisso com Deus, que chega meia hora, 40 minutos atrasado no culto. Aí a pessoa vem trazer a mensagem, chegou 10 minutos antes de entregar a mensagem. Então, uma incompatibilidade. Mas será que a pessoa não tem olhos para ver? Será que a pessoa não tem ouvidos para ouvir? Então, a pessoa fica assim, fala a Deus, fala a Deus, fala a Deus. Eu estou falando. Estou falando contigo. Então, vamos aplicar a nós essa palavra. Porque a semente caiu no meio do caminho e vieram as aves e arrebataram a semente. Acabou. Mas teve sementes que caíram na rocha. E elas não tiveram profundidade. Durou um tempo, irmãos. Sabe? Um tempo. Está escrito: quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado. Eu tenho muita preocupação da pessoa não compreender. Eu chego a ser chato. Eu uso metodologia diferente. Eu falo, Senhor, eu tenho que diminuir o tempo que eu prego. É porque eu uso uma abordagem, depois eu uso outra abordagem. E falo com o indivíduo. Aí eu uso PowerPoint. Né? PowerPoint. Uso PowerPoint. Vamos usar PowerPoint. 30 slides. Aí falo mais mansamente. Falo mais energicamente. Cito testemunho pessoal. Cito testemunho de terceiros.
Não é que eu quero contar da vida dos outros, eu não cito nomes, mas cito testemunhos de terceiros. Porque eu quero, desejo da minha alma, que a pessoa compreenda a mensagem. Mas eu não sou o melhor pregador do que Jesus. Eu não sou o melhor semeador do Evangelho do que Jesus. E Jesus disse que alguns ouviam de má vontade, que alguns tinham o coração petrificado, que alguns tinham ouvidos para não ouvir, olhos para não enxergar. Você fala exatamente a mesma coisa, de formas diferentes, e no final a pessoa não entende. Mas meu dever como semeador é continuar lançando sementes. Há meios de caminhos, há pedras, há entre espinhos, mas também há boa terra. Aleluia. E quando a semente cai em boa terra, ela produz, irmãos. Aleluia. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Aquelas que ouvem a mensagem, mas não compreendem. Vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. 20. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Eu decido por Cristo. Eu entrego a minha vida a Jesus. No domingo. Na quarta, irmãos, me chamaram ali para tomar um passe. Ah, vai ter uma gira ali. Hoje é sexta, tá? Ih, é cabroco. Gira do Preto Velho. Tá lá. Recebe de bom grado daqui, mas também recebe de bom grado dali. Ouve a palavra, mas lê o horóscopo. Ouve a palavra, mas dá a mão para ler. Ouve a palavra, mas bota um copo atrás da porta com olho de boi. Ouve a palavra, mas carrega uma fingazinha no pescoço, irmãos. O que vier é lucro. Ouve a palavra e logo aceita. Com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Logo perde o ânimo. Recebe de bom grado, mas não tem profundidade, depois perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. As preocupações, as situações vão sufocando a mensagem, vão tomando o lugar de primazia da mensagem. Versículo 23. Mas, enfim, eu fico imaginando Jesus explicando. Cara, sensacional. Aí eles estão assim. Calma, vai contar o final agora. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Amém? Jesus lhes contou outra parábola. Por que Jesus contou
contou outra parábola. Ele sabe. Ele sabe. O público que estava ouvindo. As pessoas que estavam. Aí a pastora Betânia agora você fala assim: Leandro, é impressão minha ou você pegou 2 mensagens? Eu falei: esposinha, eu fiz uma adaptação, porque o Espírito Santo lançou uma mensagem para os visitantes, mas o Espírito Santo mandou uma mensagem para os membros. Aí saem 2 mensagens. Mas às vezes, dentro de uma mesma mensagem, vem 2 abordagens. Porque o Espírito Santo quer que você compreenda. Então Jesus fala da parábola do semeador. E agora ele vai falar da parábola do joio. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente. Irmãos, o problema não é a semente. A palavra não foi boa, sabe? A palavra não se compara. Prefiro ir para minha casa e ouvir o Dave. Vou ouvir o Dave. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. O joio, ou a cisana, no comecinho, irmãos, é idêntico ao trigo. Está nascendo ali, brotou e está ali, florescendo, é igualzinho o trigo, quando é pequenininho, quando está novinho. A cisana e o joio ali, que é o joio, né? A cisana, o joio é a mesma coisa. E o trigo cresce pequenininho, mas o tempo vai passando, é o tempo que vai dizer. O tempo vai demonstrar. Porque o trigo vai gerar espiga. Vai sair espiga do trigo. Já o joio não. Vai parar ali. Então vai chegar o momento de separar o joio do trigo. E há 2 interpretações para esse joio e trigo. Uma é uma cosmovisão que fala do justo e do injusto, que fala do ímpio e do perverso, que pega a humanidade e fala entre os homens. Igual quando lança a rede no mar, vem peixes bons, peixes que não são, faz a separação. Então o joio e o trigo são os homens. Vai chegar um momento que haverá uma separação entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. A outra interpretação, que já é mais restrita à igreja, que as pessoas podem estar juntos, podem caminhar juntos, podem desfrutar do mesmo ambiente e até realizar as mesmas coisas. Mas haverá uma separação entre o trigo e o joio. Às vezes o joio vai se destacar mais do que o trigo, porque o joio tem uma oratória boa. Então o joio talvez vai pregar, enquanto o trigo vai ficar 20, 30, 40 anos na igreja e nunca vai trazer uma reflexão. Mas naquele grande dia, o trigo vai untar. E o joio? Fogo. Às vezes o trigo está ali, vivendo a sua vida devocional, vivendo a sua vida íntegra diante de Deus, uma conduta moral e espiritual, não sabe tocar um instrumento, não sabe dirigir um culto, é aquela pessoa tímida mais, né? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 7. Mateus 7, 22, 23. Porque a pessoa fala assim: o pastor está desabafando. Mateus 7,
22, 23. Vamos ler do 20, irmãos. Vamos ler do 19. Aí vamos ler do 15 em diante. Não. Vamos voltar para as sementes. Mas vamos lá. 20. Mateus 7, 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Senhor, profetizei. Senhor, fiz milagres em teu nome. Senhor, expulsei demônios. E quem é você? Apartai-vos de mim, que não os conheço. Não tem intimidade contigo. Tu não é filho meu, não. Tu não é filho meu, não. Te faltam os frutos, te faltam as características. Tu não tem o meu DNA. Tu nem perdoa, perdoa. Você diz que me ama, mas não amou quem sentava do seu lado no culto. Como é que você diz que me ama? Eu. E você não via, né? E você não amava o seu irmão a quem você via. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Vamos voltar lá para Mateus 13. Já estou me aproximando no final. Lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. 26. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação. Não, nós somos apenas servos. A plantação tem dono. Glória. Aí você diz assim, pastor, fulano. E o quê? E o quê? É para fechar a porta e não deixar entrar? É para arriar a porta e dizer não entre? Eu não estou aqui para botar ninguém para fora. Porque a plantação não é minha. Então eu não fico apontando o dedo para A, B, C ou D. Eu aponto o caminho. Meu dever é apontar o caminho. Porque no mesmo ambiente onde tem ouvidos para ouvir, também tem ouvidos para não ouvir. A pessoa pode ficar dentro da igreja roubando. A pessoa pode ficar dentro da igreja sendo miliciano. A pessoa pode ficar dentro da igreja sendo aposentado pelo tráfico. A pessoa pode ficar dentro da igreja tendo um amante, tendo 2 homens, 2 mulheres. A pessoa pode ficar dentro da igreja vivendo no homossexualismo. A pessoa pode ficar dentro da igreja vivendo uma vida contrária à palavra de Deus. Pode, até o dia da colheita. Aí o dono da plantação vai agir. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu. O inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: Não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-o, pois, crescer juntos até a safra. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Recolhei-o no meu celeiro. 31. Eu disse que Jesus falou quantas palavras associadas à semente? 3 palavras, em sequência. Chegamos ao versículo 31.
O reino dos céus é ainda, está dentro do mesmo contexto, dentro da mesma conversa. Senhor, explica para a gente, fala para a gente, por que o Senhor fala por parábolas? Aí vem falando da mensagem, da semente, do semeador, dos tipos de corações. Aí fala que uns vão crer, outros não vão crer. Aí ele chega na mostarda. Hoje, aqui no Ocidente, não é considerada, mas dentro de um contexto de cultivo, de subsistência do povo de Israel, que era um povo, né, agrícola ali, a semente de mostarda era a menor semente. A melhor semente que eles trabalhavam. E eles lançavam a semente de mostarda, ela desaparecia, mas depois ela começava a surgir. E ela alcançava seus 3 metros de altura. 3 metros. Já viu aqueles biquinhos de lacre? Aqueles passarinhos bonitinhos, bico vermelhinho? São bonitinhos, né? Tu já botou o bicho para pegar. Ah, eu sei, cara. Pelo riso do sujeito, eu sei que caçou passarinho. Botar aquele negócio tipo chiclete, né? Eles vinham, ficavam com a patinha agarrada. O pastor conhece as ovelhas, agora pelo gingado. Mas aqueles passarinhos vêm e ficam ali balançando no capim. Ali, levinho. E a mostarda, ela crescia. E pássaros vinham até ela e ficavam nela e faziam ninhos de uma semente tão minúscula. Uma semente, a princípio, irmãos. Eu já peguei semente de mostarda, né, já botei na mão, o ventilador estava ligado, né? Estufão. Foi. Quando voltou, meu Deus, é semente. E agora? Se perdeu várias. Porque elas são pequenininhas, levinhas, insignificantes. Mas quando elas desaparecem, quando elas se aprofundam na terra e somem, daqui a pouco, devido à água, os sais minerais ali e tal, os nutrientes, melhor dizendo, ela vai se desenvolvendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. O reino dos céus é ainda semelhante a uma outra palavra ainda lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. Quando o nosso coração, ele é uma boa terra, e nós recebemos com gozo a preciosa semente da palavra de Deus, não somente a nossa vida é impactada, como a vida de outras pessoas são impactadas também. Pessoas se alimentam do que a gente se alimenta. Pessoas se protegem do que a gente se protege, de onde nós estamos protegidos, porque nós estamos abrigados em Cristo. Pessoas procuram suporte, abrigo em nós. Aleluia. Porque nós nos alimentamos do pão, porque nós bebemos da fonte. Pessoas chegam sedentas e famintas até nós. E ainda que a gente comece na caminhada cristã, no sentido pequeninos, no sentido incapazes, no sentido menor entre os irmãos, se nós somos humildes para ouvir, para sermos lapidados, moldados, transformados pela poderosa palavra de Deus, Deus pode pegar um Zé Ninguém e transformar em alguém que dê frutos. Aleluia. Pode ter um pastor me ouvindo aí. Pode ter uma pastora me ouvindo aí agora. Pode ter um missionário, um evangelista me ouvindo aí agora. Um grão de mostarda desaparecido no meio da terra, mas que por obra e graça do Espírito Santo vai crescer. E vidas procurarão você, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por razão da festa da Páscoa, alguns gregos desejaram ver Jesus.
foram até Filipe. E Filipe comunicou a André. E André os levou a Jesus. E Jesus lhes disse: há chegado, pois, a hora do Filho do Homem ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, ao cair na terra, não morrer, fica ele só. Porém, se morrer, dará muito fruto. O que ama a sua vida neste mundo, a perderá. O que perde a sua vida, ou aborrece a sua vida neste mundo, para a vida eterna preservá-la. Se alguém me serve, siga-me. Aonde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me ouvir, o Pai o honrará. João 12, do versículo 20 ao versículo 26. Você não pode ter duas vidas. Você não pode ter duas vidas. Não tem como ter duas vidas. Você tem que morrer. Você tem que se aprofundar. Se aprofundar. Não viver no superficial. Não viver na religiosidade. Ser aquele irmão bacana, aquele irmão maneiro. Aquele irmão que pode contar. Precisa de ajuda para comprar tal coisa? Procura fulano. Precisa de ajuda para poder carregar alguma coisa? Procura fulano. Ah, precisamos de fazer um mutirão? Fulano. Caramba, fulano é tão simpático. Está sempre com um sorriso. Legal. Muito bacana. Mas não vai adiantar de nada se você não tiver nascido de novo. Se você não tiver tido encontro com Deus.